filme Contra-Ataque é um thriller de ação mexicano que mergulha no perigoso mundo dos cartéis de drogas. A trama central gira em torno de um grupo de militares de elite, conhecidos como morcegos, que se envolvem em um confronto mortal com um poderoso cartel após resgatarem duas mulheres sequestradas e descobrirem um cemitério clandestino. Pontos chaves: ação intensa. O filme é marcado por diversas cenas eletrizantes de ação e confrontos brutais entre os militares e os membros do cartel. Realidade brutal. Contra-Ataque retrata a violência e a corrupção que assolam o México, especialmente nas regiões de fronteira com os Estados Unidos. Conflito moral. Os personagens enfrentam dilemas morais complexos, tendo que lidar com a brutalidade do crime organizado e a fragilidade da vida humana. Luta pela sobrevivência. A trama se desenrola em uma perseguição implacável, onde os militares precisam usar todas as suas habilidades para sobreviver e desmantelar o cartel. Narcofossas. O filme aborda a realidade brutal das narcofossas, locais secretos usados pelos cartéis para ocultar suas vítimas, destacando a luta incessante entre a força de segurança e o crime organizado. Em resumo, Contra-Ataque é um filme que combina ação, suspense e trama, oferecendo uma visão crua e realista da guerra contra o narcotráfico no México. A produção se destaca pelas cenas de ação bem coreografadas e pela intensidade na narrativa que mantém o espectador preso do início ao fim. O filme Contra-Ataque apresenta um elenco de personagens complexos e multifacetados, que contribuem para a intensidade da trama. Aqui estão alguns dos personagens principais. Capitão Armando Guerreiro, líder da unidade de forças especiais, conhecido como os morcegos. Um militar experiente e determinado, que enfrenta dilemas morais ao lidar com a brutalidade do crime organizado. Guerreiro liderar sua equipe em uma missão de resgate que se transforma em uma luta pela sobrevivência. Joséfo Urias, o temido líder do cartel El Enjambre, um homem poderoso e implacável, que não hesita em usar a violência para alcançar seus objetivos. El Agijo se torna o principal antagonista da trama, perseguido pelos morcegos após o resgate das reféns. Tenente Damaso, um dos membros da equipe dos morcegos, leal e dedicado ao seu trabalho. Damaso enfrenta os perigos da missão ao lado de Guerreiro, demonstrando coragem e determinação. Lúcia, uma das mulheres sequestradas que são resgatadas pelos morcegos. Lúcia representa a fragilidade das vítimas do crime organizado, mas também demonstra força e resiliência. Jorge, membro do cartel
Roman, irmão mais novo do líder do cartel, El Agijo. La Cobra, integrante do cartel. Coronel Marcelo, coronel das Forças Armadas do México. Esses personagens, com suas motivações e conflitos, contribuem para a atmosfera tensa e emocionante do filme, retratando a complexidade da guerra contra o narcotráfico. A trilha sonora do filme Contra-Ataque desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera tensa e intensa da narrativa. Embora as informações detalhadas sobre os compositores e as músicas específicas possam ser limitadas, é possível destacar alguns aspectos importantes: intensidade e suspense. A trilha sonora é projetada para intensificar as cenas de ação e criar um clima de suspense constante. As músicas são geralmente sombrias e dramáticas, refletindo a brutalidade do mundo do crime organizado. Realismo. A trilha sonora contribui para o realismo do filme, incorporando elementos de música regional mexicana e sons que invocam a atmosfera das regiões da fronteira. Impacto emocional. A música é usada para realçar o impacto emocional das cenas, transmitindo a tensão, o medo e a determinação dos personagens. Sônia Belousova e Giona Ortinelli são os compositores da trilha sonora do filme, e seus trabalhos são sempre de grande impacto. Em resumo, a trilha sonora de Contra-Ataque é uma parte integrante da experiência cinematográfica, ajudando a mergulhar o espectador no mundo perigoso e implacável do filme. O filme Contra-Ataque recebeu críticas mistas, com alguns elogiando a ação intensa e o realismo, enquanto outros criticaram a falta de profundidade dos personagens e a trama previsível. Elogios: ação intensa e realista. Muitos críticos elogiaram as cenas de ação bem coreografadas e a atmosfera tensa do filme. Realidade brutal. O filme é elogiado por retratar a violência e a corrupção do narcotráfico de forma crua e realista. Filme de pai. A crítica do site Cinepop define o filme como um ótimo filme de pai, remetendo aos filmes de ação clássicos dos anos 80. Críticas: falta de profundidade dos personagens. Alguns críticos consideraram os personagens unidimensionais e pouco desenvolvidos. Trama previsível. A história do filme foi considerada previsível por alguns críticos, com poucos elementos surpreendentes. Furos de roteiro e inconsistências. Alguns espectadores apontaram a existência de furos de roteiro e inconsistências que acabam por prejudicar a experiência final. Em geral, Contra-Ataque é considerado um filme de ação eficiente, mas com limitações em termos de desenvolvimento de personagens e complexidade da trama. O filme Contra-Ataque se passa em um ambiente cru e implacável,
que reflete a dura realidade do narcotráfico. A ambientação do filme é essencial para a atmosfera tensa e realista da narrativa. Fronteira, México e Estados Unidos. A ação se desenrola em regiões próximas à fronteira, um local conhecido pela intensa atividade de cartéis de drogas e pela violência que assola a área. Essa localização geográfica intensifica a sensação de perigo e a urgência das ações dos personagens. Território hostil. O filme retrata um ambiente onde a linha entre criminosos e autoridades é tênue, criando uma atmosfera de desconfiança e perigo constante. Os personagens se encontram em um território onde a lei é frágil e a violência é uma constante. Narcoforças. A presença de narcoforças, locais usados pelos cartéis para ocultar suas vítimas, reforça a brutalidade do crime organizado e o impacto devastador da violência. As narcoforças são um elemento importante no filme e são o que dão o estar a toda a ação do filme. Cenários áridos e isolados. O filme utiliza cenários áridos e isolados, como desertos e áreas rurais, para criar uma sensação de isolamento e vulnerabilidade. Os cenários servem para passar um sentimento de que os personagens estão completamente isolados e que não podem confiar em ninguém. Realismo visual. A fotografia do filme contribuiu para o realismo da ambientação, com cores sombrias e uma estética que reflete a dureza do ambiente. A fotografia do filme e o uso da iluminação servem para criar um ambiente opressor, intensificando a sensação de urgência. Em resumo, o ambiente de contra-ataque é um ambiente crucial para a narrativa, contribuindo para a atmosfera tensa, realista e implacável do filme. Contra-Ataque é um filme que vale a pena assistir por diversos motivos, especialmente se você é fã de filmes de ação intensos e realistas. Aqui estão alguns pontos que podem te convencer a dar uma chance ao filme. Ação eletrizante. O filme é repleto de cenas de ação bem coreografadas e emocionantes, que te prendem do início ao fim. Se você gosta de tiroteios, perseguições e confrontos intensos, Contra-Ataque não vai te decepcionar. Realidade crua. O filme retrata a violência e a corrupção do narcotráfico de forma realista e impactante. Se você se interessa por histórias que abordam temas sociais relevantes, Contra-Ataque oferece uma visão crua e autêntica desse mundo. Tensão constante. A atmosfera do filme é tensa e angustiante, te deixando na ponta da cadeira a cada cena. O perigo é constante e os personagens enfrentam situações de vida ou morte a todo momento. Elenco talentoso. O filme conta com atuações convincentes de um elenco talentoso que te fazem se importar com os personagens e torcer por eles. Para quem gosta de ação, o site Cinepop define o filme como um ótimo filme de pai, remetendo aos filmes de ação clássicos dos anos 80. Sucesso na Netflix. O filme alcançou o primeiro lugar na Netflix, o que mostra que o filme tem um grande potencial de agradar ao público. Se você procura um filme de ação que te prenda do início ao fim,
com uma trama intensa e realista, Contra-Ataque é uma ótima opção. Contra-Ataque vai além da ação frenética e apresenta algumas reflexões morais importantes. Embora o filme não seja excessivamente didático, ele aborda temas como a linha tênue entre o bem e o mal. O filme mostra como, em um ambiente de violência extrema, as decisões morais podem ser complexas e difíceis. Os personagens são frequentemente forçados a tomar decisões difíceis que colocam seus valores à prova. A corrupção e seus efeitos. Contra-Ataque retrata a corrupção como um fator que agrava a violência e a injustiça. O filme mostra como a corrupção pode corroer as instituições e prejudicar a sociedade. O sacrifício e a lealdade. Os personagens demonstram grande lealdade uns aos outros e estão dispostos a se sacrificar para proteger aqueles que amam. O filme celebra a coragem e a determinação daqueles que lutam contra o mal. A brutalidade do crime organizado. O filme mostra a violência do crime organizado e como as pessoas são usadas e descartadas. A importância da ação. O filme também aborda o tema de que, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Em resumo, Contra-Ataque é um filme que, além de entreter, convida a reflexões sobre temas como corrupção, violência e a importância da ação individual diante da injustiça. Embora Contra-Ataque seja um filme de ação eficiente, alguns aspectos poderiam ter sido explorados com mais profundidade para enriquecer a narrativa. Desenvolvimento dos personagens. Os personagens, embora carismáticos, poderiam ter tido suas histórias de fundo e motivações mais exploradas. Isso daria mais peso emocional às suas ações e decisões. A complexidade moral dos personagens, especialmente o Capitão Guerreiro, poderia ter sido aprofundada, mostrando os dilemas que enfrentam em um ambiente de violência extrema. Aprofundamento do contexto social. O filme poderia ter explorado mais a fundo as dinâmicas dos cartéis, a corrupção nas forças de segurança e o impacto da violência nas comunidades locais. Mostrar mais as motivações dos membros dos cartéis e não apenas sua violência. Poderia ter tornado o filme mais completo. Complexidade da trama. A trama, embora eficiente, é relativamente direta. Explora subtramas ou reviravoltas inesperadas. Poderia ter aumentado o suspense e o interesse do público. O filme poderia ter explorado mais a fundo os furos do roteiro e inconsistências que alguns espectadores notaram. Impacto emocional. Embora o filme tenha cenas de ação intensas, o impacto emocional das mortes e da violência poderia ter sido mais explorado, mostrando o sofrimento das vítimas e dos personagens. As motivações das reféns poderiam ter sido mais exploradas e o impacto do trauma que elas sofreram. Ao explorar esses aspectos, Contra-Ataque poderia ter se tornado um filme ainda mais memorável e impactante. Contra-Ataque se insere no gênero de filmes de ação com temática de narcotráfico, um subgênero que ganhou popularidade nas últimas décadas. Ao compará-lo com outros filmes do gênero, podemos observar algumas semelhanças e diferenças.
semelhança, violência gráfica e realismo, assim como filmes como Sicário, de 2015, e Dia de Treinamento, de 2001. Contra-Ataque retrata a violência do narcotráfico de forma crua e realista, sem glamourizar os criminosos. Conflitos morais, assim como Traffic, de 2000 e Selvagens, de 2012, os personagens de Contra-Ataque enfrentam dilemas morais complexos, tendo que lidar com a brutalidade do crime organizado e a fragilidade da vida humana. Ambientação tensa, assim como em Homem em Fúria, de 2004, e O Cobrador de Dívida, de 2022, o filme se passa em um ambiente hostil e perigoso, onde a violência é constante e a lei é frágil. Diferenças: foco na ação. Contra-Ataque se destaca pela intensidade das cenas de ação, que são mais frequentes e elaboradas do que em alguns outros filmes do gênero. Perspectiva militar. O filme aborda a perspectiva dos militares, mostrando o lado da guerra contra o narcotráfico, a partir de um ponto de vista diferente de filmes que se concentram nos policiais ou nos criminosos. Origem mexicana. Produzida no México, Contra-Ataque oferece uma perspectiva mais autêntica sobre a realidade do narcotráfico no país, com referências culturais e sociais específicas. Em resumo, Contra-Ataque se assemelha a outros filmes do gênero ao retratar a violência e a corrupção do narcotráfico de forma realista ao explorar os conflitos morais dos personagens. No entanto, o filme se diferencia pela intensidade das cenas de ação, pela perspectiva militar e pela origem mexicana, que confere uma identidade única à produção. Contra-Ataque chegou na Netflix com a expectativa de entregar um thriller de ação intenso e realista, explorando a temática do narcotráfico sob uma perspectiva militar. As expectativas giravam em torno dos seguintes pontos: ação de alta intensidade. Esperava-se que o filme entregasse sequências de ação bem coreografadas e realistas, com tiroteios intensos e momentos de tensão constante. A promessa era de um filme que não desse descanso ao espectador, mantendo-o na beira do assento do início ao fim. Realismo e brutalidade. O público esperava uma representação crua e sem filtros da violência do narcotráfico, com um retrato realista da realidade enfrentada pelas forças de segurança no México. A expectativa era de um filme que não suavizasse a brutalidade do crime organizado, mostrando as consequências devastadoras da violência. Narrativa envolvente. Apesar do foco na ação, esperava-se que o filme representasse uma narrativa envolvente, com personagens cativantes e um enredo que prendesse a atenção do público. Esperava-se um filme com um bom equilíbrio entre ação e trama. Perspectiva militar. A perspectiva de acompanhar um grupo de militar em um filme de ação sempre se mostra uma proposta que atrai muito o público, e com esse filme não foi diferente. Sucesso na Netflix. Como o filme alcançou o primeiro lugar na Netflix, era esperado que o filme fosse de alta qualidade e que fosse agradar ao público. Em geral, Contra-Ataque cumpriu as expectativas em relação à ação e ao realismo, entregando um thriller intenso e brutal. No entanto, alguns críticos e espectadores apontaram a falta de profundidade dos personagens e a trama previsível como pontos negativos.
O filme Contra-Ataque é um thriller de ação mexicano que mergulha no perigoso mundo dos cartéis de drogas. A trama central gira em torno de um grupo de militares de elite, conhecidos como morcegos, que se envolvem em um confronto mortal com um poderoso cartel após resgatarem duas mulheres sequestradas e descobrirem um cemitério clandestino. Pontos chaves: ação intensa. O filme é marcado por diversas cenas eletrizantes de ação e confrontos brutais entre os militares e os membros do cartel. Realidade brutal. Contra-Ataque retrata a violência e a corrupção que assolam o México, especialmente nas regiões de fronteira com os Estados Unidos. Conflito moral. Os personagens enfrentam dilemas morais complexos, tendo que lidar com a brutalidade do crime organizado e a fragilidade da vida humana. Luta pela sobrevivência. A trama se desenrola em uma perseguição implacável, onde os militares precisam usar todas as suas habilidades para sobreviver e desmantelar o cartel. Narcofossas. O filme aborda a realidade brutal das narcofossas, locais secretos usados pelos cartéis para ocultar suas vítimas, destacando a luta incessante entre a força de segurança e o crime organizado. Em resumo, Contra-Ataque é um filme que combina ação, suspense e trama, oferecendo uma visão crua e realista da guerra contra o narcotráfico no México. A produção se destaca pelas cenas de ação bem coreografadas e pela intensidade na narrativa que mantém o espectador preso do início ao fim. O filme Contra-Ataque apresenta um elenco de personagens complexos e multifacetados, que contribuem para a intensidade da trama. Aqui estão alguns dos personagens principais. Capitão Armando Guerreiro, líder da unidade de forças especiais, conhecido como os morcegos. Um militar experiente e determinado, que enfrenta dilemas morais ao lidar com a brutalidade do crime organizado. Guerreiro liderar sua equipe em uma missão de resgate que se transforma em uma luta pela sobrevivência. Joséfo Urias, o temido líder do cartel El Enjambre, um homem poderoso e implacável, que não hesita em usar a violência para alcançar seus objetivos. El Agijo se torna o principal antagonista da trama, perseguido pelos morcegos após o resgate das reféns. Tenente Damaso, um dos membros da equipe dos morcegos, leal e dedicado ao seu trabalho. Damaso enfrenta os perigos da missão ao lado de Guerreiro, demonstrando coragem e determinação. Lúcia, uma das mulheres sequestradas que são resgatadas pelos morcegos. Lúcia representa a fragilidade das vítimas do crime organizado, mas também demonstra força e resiliência. Jorge, membro do cartel
Roman, irmão mais novo do líder do cartel El Agijo. La Cobra, integrante do cartel. Coronel Marcelo, coronel das Forças Armadas do México. Esses personagens, com suas motivações e conflitos, contribuem para a atmosfera tensa e emocionante do filme, retratando a complexidade da guerra contra o narcotráfico. A trilha sonora do filme Contra-Ataque desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera tensa e intensa da narrativa. Embora as informações detalhadas sobre os compositores e as músicas específicas possam ser limitadas, é possível destacar alguns aspectos importantes: intensidade e suspense. A trilha sonora é projetada para intensificar as cenas de ação e criar um clima de suspense constante. As músicas são geralmente sombrias e dramáticas, refletindo a brutalidade do mundo do crime organizado. Realismo. A trilha sonora contribui para o realismo do filme, incorporando elementos de música regional mexicana e sons que invocam a atmosfera das regiões da fronteira. Impacto emocional. A música é usada para realçar o impacto emocional das cenas, transmitindo a tensão, o medo e a determinação dos personagens. Sônia Belousova e Giona Ortinelli são os compositores da trilha sonora do filme, e seus trabalhos são sempre de grande impacto. Em resumo, a trilha sonora de Contra-Ataque é uma parte integrante da experiência cinematográfica, ajudando a mergulhar o espectador no mundo perigoso e implacável do filme. O filme Contra-Ataque recebeu críticas mistas, com alguns elogiando a ação intensa e o realismo, enquanto outros criticaram a falta de profundidade dos personagens e a trama previsível. Elogios: ação intensa e realista. Muitos críticos elogiaram as cenas de ação bem coreografadas e a atmosfera tensa do filme. Realidade brutal. O filme é elogiado por retratar a violência e a corrupção do narcotráfico de forma crua e realista. Filme de pai. A crítica do site Cinepop define o filme como um ótimo filme de pai, remetendo aos filmes de ação clássicos dos anos 80. Críticas: falta de profundidade dos personagens. Alguns críticos consideraram os personagens unidimensionais e pouco desenvolvidos. Trama previsível. A história do filme foi considerada previsível por alguns críticos, com poucos elementos surpreendentes. Furos de roteiro e inconsistências. Alguns espectadores apontaram a existência de furos de roteiro e inconsistências que acabam por prejudicar a experiência final. Em geral, Contra-Ataque é considerado um filme de ação eficiente, mas com limitações em termos de desenvolvimento de personagens e complexidade da trama. O filme Contra-Ataque se passa em um ambiente cru e implacável,
que reflete a dura realidade do narcotráfico. A ambientação do filme é essencial para a atmosfera tensa e realista da narrativa. Fronteira, México e Estados Unidos. A ação se desenrola em regiões próximas à fronteira, um local conhecido pela intensa atividade de cartéis de drogas e pela violência que assola a área. Essa localização geográfica intensifica a sensação de perigo e a urgência das ações dos personagens. Território hostil. O filme retrata um ambiente onde a linha entre criminosos e autoridades é tênue, criando uma atmosfera de desconfiança e perigo constante. Os personagens se encontram em um território onde a lei é frágil e a violência é uma constante. Narcoforças. A presença de narcoforças, locais usados pelos cartéis para ocultar suas vítimas, reforça a brutalidade do crime organizado e o impacto devastador da violência. As narcoforças são um elemento importante no filme e são o que dão o estar a toda a ação do filme. Cenários áridos e isolados. O filme utiliza cenários áridos e isolados, como desertos e áreas rurais, para criar uma sensação de isolamento e vulnerabilidade. Os cenários servem para passar um sentimento de que os personagens estão completamente isolados e que não podem confiar em ninguém. Realismo visual. A fotografia do filme contribuiu para o realismo da ambientação, com cores sombrias e uma estética que reflete a dureza do ambiente. A fotografia do filme e o uso da iluminação servem para criar um ambiente opressor, intensificando a sensação de urgência. Em resumo, o ambiente de contra-ataque é um ambiente crucial para a narrativa, contribuindo para a atmosfera tensa, realista e implacável do filme. Contra-Ataque é um filme que vale a pena assistir por diversos motivos, especialmente se você é fã de filmes de ação intensos e realistas. Aqui estão alguns pontos que podem te convencer a dar uma chance ao filme. Ação eletrizante. O filme é repleto de cenas de ação bem coreografadas e emocionantes, que te prendem do início ao fim. Se você gosta de tiroteios, perseguições e confrontos intensos, Contra-Ataque não vai te decepcionar. Realidade crua. O filme retrata a violência e a corrupção do narcotráfico de forma realista e impactante. Se você se interessa por histórias que abordam temas sociais relevantes, Contra-Ataque oferece uma visão crua e autêntica desse mundo. Tensão constante. A atmosfera do filme é tensa e angustiante, te deixando na ponta da cadeira a cada cena. O perigo é constante e os personagens enfrentam situações de vida ou morte a todo momento. Elenco talentoso. O filme conta com atuações convincentes de um elenco talentoso que te fazem se importar com os personagens e torcer por eles. Para quem gosta de ação, o site Cinepop define o filme como um ótimo filme de pai, remetendo aos filmes de ação clássicos dos anos 80. Sucesso na Netflix. O filme alcançou o primeiro lugar na Netflix, o que mostra que o filme tem um grande potencial de agradar ao público. Se você procura um filme de ação que te prenda do início ao fim,
com uma trama intensa e realista, Contra-Ataque é uma ótima opção. Contra-Ataque vai além da ação frenética e apresenta algumas reflexões morais importantes. Embora o filme não seja excessivamente didático, ele aborda temas como a linha tênue entre o bem e o mal. O filme mostra como, em um ambiente de violência extrema, as decisões morais podem ser complexas e difíceis. Os personagens são frequentemente forçados a tomar decisões difíceis que colocam seus valores à prova. A corrupção e seus efeitos. Contra-Ataque retrata a corrupção como um fator que agrava a violência e a injustiça. O filme mostra como a corrupção pode corroer as instituições e prejudicar a sociedade. O sacrifício e a lealdade. Os personagens demonstram grande lealdade uns aos outros e estão dispostos a se sacrificar para proteger aqueles que amam. O filme celebra a coragem e a determinação daqueles que lutam contra o mal. A brutalidade do crime organizado. O filme mostra a violência do crime organizado e como as pessoas são usadas e descartadas. A importância da ação. O filme também aborda o tema de que, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Em resumo, Contra-Ataque é um filme que, além de entreter, convida a reflexões sobre temas como corrupção, violência e a importância da ação individual diante da injustiça. Embora Contra-Ataque seja um filme de ação eficiente, alguns aspectos poderiam ter sido explorados com mais profundidade para enriquecer a narrativa. Desenvolvimento dos personagens. Os personagens, embora carismáticos, poderiam ter tido suas histórias de fundo e motivações mais exploradas. Isso daria mais peso emocional às suas ações e decisões. A complexidade moral dos personagens, especialmente o Capitão Guerreiro, poderia ter sido aprofundada, mostrando os dilemas que enfrentam em um ambiente de violência extrema. Aprofundamento do contexto social. O filme poderia ter explorado mais a fundo as dinâmicas dos cartéis, a corrupção nas forças de segurança e o impacto da violência nas comunidades locais. Mostrar mais as motivações dos membros dos cartéis e não apenas sua violência. Poderia ter tornado o filme mais completo. Complexidade da trama. A trama, embora eficiente, é relativamente direta. Explora subtramas ou reviravoltas inesperadas. Poderia ter aumentado o suspense e o interesse do público. O filme poderia ter explorado mais a fundo os furos do roteiro e inconsistências que alguns espectadores notaram. Impacto emocional. Embora o filme tenha cenas de ação intensas, o impacto emocional das mortes e da violência poderia ter sido mais explorado, mostrando o sofrimento das vítimas e dos personagens. As motivações das reféns poderiam ter sido mais exploradas e o impacto do trauma que elas sofreram. Ao explorar esses aspectos, Contra-Ataque poderia ter se tornado um filme ainda mais memorável e impactante. Contra-Ataque se insere no gênero de filmes de ação com temática de narcotráfico, um subgênero que ganhou popularidade nas últimas décadas. Ao compará-lo com outros filmes do gênero, podemos observar algumas semelhanças e diferenças.
semelhança, violência gráfica e realismo, assim como filmes como Sicário, de 2015, e Dia de Treinamento, de 2001. Contra-Ataque retrata a violência do narcotráfico de forma crua e realista, sem glamourizar os criminosos. Conflitos morais, assim como Traffic, de 2000 e Selvagens, de 2012, os personagens de Contra-Ataque enfrentam dilemas morais complexos, tendo que lidar com a brutalidade do crime organizado e a fragilidade da vida humana. Ambientação tensa, assim como em Homem em Fúria, de 2004, e O Cobrador de Dívida, de 2022, o filme se passa em um ambiente hostil e perigoso, onde a violência é constante e a lei é frágil. Diferenças: foco na ação. Contra-Ataque se destaca pela intensidade das cenas de ação, que são mais frequentes e elaboradas do que em alguns outros filmes do gênero. Perspectiva militar. O filme aborda a perspectiva dos militares, mostrando o lado da guerra contra o narcotráfico, a partir de um ponto de vista diferente de filmes que se concentram nos policiais ou nos criminosos. Origem mexicana. Produzida no México, Contra-Ataque oferece uma perspectiva mais autêntica sobre a realidade do narcotráfico no país, com referências culturais e sociais específicas. Em resumo, Contra-Ataque se assemelha a outros filmes do gênero ao retratar a violência e a corrupção do narcotráfico de forma realista ao explorar os conflitos morais dos personagens. No entanto, o filme se diferencia pela intensidade das cenas de ação, pela perspectiva militar e pela origem mexicana, que confere uma identidade única à produção. Contra-Ataque chegou na Netflix com a expectativa de entregar um thriller de ação intenso e realista, explorando a temática do narcotráfico sob uma perspectiva militar. As expectativas giravam em torno dos seguintes pontos: ação de alta intensidade. Esperava-se que o filme entregasse sequências de ação bem coreografadas e realistas, com tiroteios intensos e momentos de tensão constante. A promessa era de um filme que não desse descanso ao espectador, mantendo-o na beira do assento do início ao fim. Realismo e brutalidade. O público esperava uma representação crua e sem filtros da violência do narcotráfico, com um retrato realista da realidade enfrentada pelas forças de segurança no México. A expectativa era de um filme que não suavizasse a brutalidade do crime organizado, mostrando as consequências devastadoras da violência. Narrativa envolvente. Apesar do foco na ação, esperava-se que o filme representasse uma narrativa envolvente, com personagens cativantes e um enredo que prendesse a atenção do público. Esperava-se um filme com um bom equilíbrio entre ação e trama. Perspectiva militar. A perspectiva de acompanhar um grupo de militar em um filme de ação sempre se mostra uma proposta que atrai muito o público, e com esse filme não foi diferente. Sucesso na Netflix. Como o filme alcançou o primeiro lugar na Netflix, era esperado que o filme fosse de alta qualidade e que fosse agradar ao público. Em geral, Contra-Ataque cumpriu as expectativas em relação à ação e ao realismo, entregando um thriller intenso e brutal. No entanto, alguns críticos e espectadores apontaram a falta de profundidade dos personagens e a trama previsível como pontos negativos.
O filme Contra-Ataque é um thriller de ação mexicano que mergulha no perigoso mundo dos cartéis de drogas. A trama central gira em torno de um grupo de militares de elite, conhecidos como morcegos, que se envolvem em um confronto mortal com um poderoso cartel após resgatarem duas mulheres sequestradas e descobrirem um cemitério clandestino. Pontos chaves: ação intensa. O filme é marcado por diversas cenas eletrizantes de ação e confrontos brutais entre os militares e os membros do cartel. Realidade brutal. Contra-Ataque retrata a violência e a corrupção que assolam o México, especialmente nas regiões de fronteira com os Estados Unidos. Conflito moral. Os personagens enfrentam dilemas morais complexos, tendo que lidar com a brutalidade do crime organizado e a fragilidade da vida humana. Luta pela sobrevivência. A trama se desenrola em uma perseguição implacável, onde os militares precisam usar todas as suas habilidades para sobreviver e desmantelar o cartel. Narcofossas. O filme aborda a realidade brutal das narcofossas, locais secretos usados pelos cartéis para ocultar suas vítimas, destacando a luta incessante entre a força de segurança e o crime organizado. Em resumo, Contra-Ataque é um filme que combina ação, suspense e trama, oferecendo uma visão crua e realista da guerra contra o narcotráfico no México. A produção se destaca pelas cenas de ação bem coreografadas e pela intensidade na narrativa que mantém o espectador preso do início ao fim. O filme Contra-Ataque apresenta um elenco de personagens complexos e multifacetados, que contribuem para a intensidade da trama. Aqui estão alguns dos personagens principais. Capitão Armando Guerreiro, líder da unidade de forças especiais, conhecido como os morcegos. Um militar experiente e determinado, que enfrenta dilemas morais ao lidar com a brutalidade do crime organizado. Guerreiro liderar sua equipe em uma missão de resgate que se transforma em uma luta pela sobrevivência. Joséfo Urias, o temido líder do cartel El Enjambre, um homem poderoso e implacável, que não hesita em usar a violência para alcançar seus objetivos. El Agijo se torna o principal antagonista da trama, perseguido pelos morcegos após o resgate das reféns. Tenente Damaso, um dos membros da equipe dos morcegos, leal e dedicado ao seu trabalho. Damaso enfrenta os perigos da missão ao lado de Guerreiro, demonstrando coragem e determinação. Lúcia, uma das mulheres sequestradas que são resgatadas pelos morcegos. Lúcia representa a fragilidade das vítimas do crime organizado, mas também demonstra força e resiliência. Jorge, membro do cartel
Roman, irmão mais novo do líder do cartel, El Agijo. La Cobra, integrante do cartel. Coronel Marcelo, coronel das Forças Armadas do México. Esses personagens, com suas motivações e conflitos, contribuem para a atmosfera tensa e emocionante do filme, retratando a complexidade da guerra contra o narcotráfico. A trilha sonora do filme Contra-Ataque desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera tensa e intensa da narrativa. Embora as informações detalhadas sobre os compositores e as músicas específicas possam ser limitadas, é possível destacar alguns aspectos importantes: intensidade e suspense. A trilha sonora é projetada para intensificar as cenas de ação e criar um clima de suspense constante. As músicas são geralmente sombrias e dramáticas, refletindo a brutalidade do mundo do crime organizado. Realismo. A trilha sonora contribui para o realismo do filme, incorporando elementos de música regional mexicana e sons que invocam a atmosfera das regiões da fronteira. Impacto emocional. A música é usada para realçar o impacto emocional das cenas, transmitindo a tensão, o medo e a determinação dos personagens. Sônia Belossova e Giona Ortinelli são os compositores da trilha sonora do filme, e seus trabalhos são sempre de grande impacto. Em resumo, a trilha sonora de Contra-Ataque é uma parte integrante da experiência cinematográfica, ajudando a mergulhar o espectador no mundo perigoso e implacável do filme. O filme Contra-Ataque recebeu críticas mistas, com alguns elogiando a ação intensa e o realismo, enquanto outros criticaram a falta de profundidade dos personagens e a trama previsível. Elogios: ação intensa e realista. Muitos críticos elogiaram as cenas de ação bem coreografadas e a atmosfera tensa do filme. Realidade brutal. O filme é elogiado por retratar a violência e a corrupção do narcotráfico de forma crua e realista. Filme de pai. A crítica do site Cinepop define o filme como um ótimo filme de pai, remetendo aos filmes de ação clássicos dos anos 80. Críticas: falta de profundidade dos personagens. Alguns críticos consideraram os personagens unidimensionais e pouco desenvolvidos. Trama previsível. A história do filme foi considerada previsível por alguns críticos, com poucos elementos surpreendentes. Furos de roteiro e inconsistências. Alguns espectadores apontaram a existência de furos de roteiro e inconsistências que acabam por prejudicar a experiência final. Em geral, Contra-Ataque é considerado um filme de ação eficiente, mas com limitações em termos de desenvolvimento de personagens e complexidade da trama. O filme Contra-Ataque se passa em um ambiente cru e implacável,
que reflete a dura realidade do narcotráfico. A ambientação do filme é essencial para a atmosfera tensa e realista da narrativa. Fronteira, México e Estados Unidos. A ação se desenrola em regiões próximas à fronteira, um local conhecido pela intensa atividade de cartéis de drogas e pela violência que assola a área. Essa localização geográfica intensifica a sensação de perigo e a urgência das ações dos personagens. Território hostil. O filme retrata um ambiente onde a linha entre criminosos e autoridades é tênue, criando uma atmosfera de desconfiança e perigo constante. Os personagens se encontram em um território onde a lei é frágil e a violência é uma constante. Narcoforças. A presença de narcoforças, locais usados pelos cartéis para ocultar suas vítimas, reforça a brutalidade do crime organizado e o impacto devastador da violência. As narcoforças são um elemento importante no filme e são o que dão o estar a toda a ação do filme. Cenários áridos e isolados. O filme utiliza cenários áridos e isolados, como desertos e áreas rurais, para criar uma sensação de isolamento e vulnerabilidade. Os cenários servem para passar um sentimento de que os personagens estão completamente isolados e que não podem confiar em ninguém. Realismo visual. A fotografia do filme contribuiu para o realismo da ambientação, com cores sombrias e uma estética que reflete a dureza do ambiente. A fotografia do filme e o uso da iluminação servem para criar um ambiente opressor, intensificando a sensação de urgência. Em resumo, o ambiente de contra-ataque é um ambiente crucial para a narrativa, contribuindo para a atmosfera tensa, realista e implacável do filme. Contra-Ataque é um filme que vale a pena assistir por diversos motivos, especialmente se você é fã de filmes de ação intensos e realistas. Aqui estão alguns pontos que podem te convencer a dar uma chance ao filme. Ação eletrizante. O filme é repleto de cenas de ação bem coreografadas e emocionantes, que te prendem do início ao fim. Se você gosta de tiroteios, perseguições e confrontos intensos, Contra-Ataque não vai te decepcionar. Realidade crua. O filme retrata a violência e a corrupção do narcotráfico de forma realista e impactante. Se você se interessa por histórias que abordam temas sociais relevantes, Contra-Ataque oferece uma visão crua e autêntica desse mundo. Tensão constante. A atmosfera do filme é tensa e angustiante, te deixando na ponta da cadeira a cada cena. O perigo é constante e os personagens enfrentam situações de vida ou morte a todo momento. Elenco talentoso. O filme conta com atuações convincentes de um elenco talentoso que te fazem se importar com os personagens e torcer por eles. Para quem gosta de ação, o site Cinepop define o filme como um ótimo filme de pai, remetendo aos filmes de ação clássicos dos anos 80. Sucesso na Netflix. O filme alcançou o primeiro lugar na Netflix, o que mostra que o filme tem um grande potencial de agradar ao público. Se você procura um filme de ação que te prenda do início ao fim,
com uma trama intensa e realista, Contra-Ataque é uma ótima opção. Contra-Ataque vai além da ação frenética e apresenta algumas reflexões morais importantes. Embora o filme não seja excessivamente didático, ele aborda temas como a linha tênue entre o bem e o mal. O filme mostra como, em um ambiente de violência extrema, as decisões morais podem ser complexas e difíceis. Os personagens são frequentemente forçados a tomar decisões difíceis que colocam seus valores à prova. A corrupção e seus efeitos. Contra-Ataque retrata a corrupção como um fator que agrava a violência e a injustiça. O filme mostra como a corrupção pode corroer as instituições e prejudicar a sociedade. O sacrifício e a lealdade. Os personagens demonstram grande lealdade uns aos outros e estão dispostos a se sacrificar para proteger aqueles que amam. O filme celebra a coragem e a determinação daqueles que lutam contra o mal. A brutalidade do crime organizado. O filme mostra a violência do crime organizado e como as pessoas são usadas e descartadas. A importância da ação. O filme também aborda o tema de que, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Em resumo, Contra-Ataque é um filme que, além de entreter, convida a reflexões sobre temas como corrupção, violência e a importância da ação individual diante da injustiça. Embora Contra-Ataque seja um filme de ação eficiente, alguns aspectos poderiam ter sido explorados com mais profundidade para enriquecer a narrativa. Desenvolvimento dos personagens. Os personagens, embora carismáticos, poderiam ter tido suas histórias de fundo e motivações mais exploradas. Isso daria mais peso emocional às suas ações e decisões. A complexidade moral dos personagens, especialmente o Capitão Guerreiro, poderia ter sido aprofundada, mostrando os dilemas que enfrentam em um ambiente de violência extrema. Aprofundamento do contexto social. O filme poderia ter explorado mais a fundo as dinâmicas dos cartéis, a corrupção nas forças de segurança e o impacto da violência nas comunidades locais. Mostrar mais as motivações dos membros dos cartéis e não apenas sua violência. Poderia ter tornado o filme mais completo. Complexidade da trama. A trama, embora eficiente, é relativamente direta. Explora subtramas ou reviravoltas inesperadas. Poderia ter aumentado o suspense e o interesse do público. O filme poderia ter explorado mais a fundo mais os furos do roteiro e inconsistências que alguns espectadores notaram. Impacto emocional. Embora o filme tenha cenas de ação intensas, o impacto emocional das mortes e da violência poderia ter sido mais explorado, mostrando o sofrimento das vítimas e dos personagens. As motivações das reféns poderiam ter sido mais exploradas e o impacto do trauma que elas sofreram. Ao explorar esses aspectos, Contra-Ataque poderia ter se tornado um filme ainda mais memorável e impactante. Contra-Ataque se insere no gênero de filmes de ação com temática de narcotráfico, um subgênero que ganhou popularidade nas últimas décadas. Ao compará-lo com outros filmes do gênero, podemos observar algumas semelhanças e diferenças.
semelhança, violência gráfica e realismo, assim como filmes como Sicário, de 2015, e Dia de Treinamento, de 2001. Contra-Ataque retrata a violência do narcotráfico de forma crua e realista, sem glamourizar os criminosos. Conflitos morais, assim como Traffic, de 2000 e Selvagens, de 2012, os personagens de Contra-Ataque enfrentam dilemas morais complexos, tendo que lidar com a brutalidade do crime organizado e a fragilidade da vida humana. Ambientação tensa, assim como em Homem em Fúria, de 2004, e O Cobrador de Dívida, de 2022, o filme se passa em um ambiente hostil e perigoso, onde a violência é constante e a lei é frágil. Diferenças: foco na ação. Contra-Ataque se destaca pela intensidade das cenas de ação, que são mais frequentes e elaboradas do que em alguns outros filmes do gênero. Perspectiva militar. O filme aborda a perspectiva dos militares, mostrando o lado da guerra contra o narcotráfico, a partir de um ponto de vista diferente de filmes que se concentram nos policiais ou nos criminosos. Origem mexicana. Produzida no México, Contra-Ataque oferece uma perspectiva mais autêntica sobre a realidade do narcotráfico no país, com referências culturais e sociais específicas. Em resumo, Contra-Ataque se assemelha a outros filmes do gênero ao retratar a violência e a corrupção do narcotráfico de forma realista ao explorar os conflitos morais dos personagens. No entanto, o filme se diferencia pela intensidade das cenas de ação, pela perspectiva militar e pela origem mexicana, que confere uma identidade única à produção. Contra-Ataque chegou na Netflix com a expectativa de entregar um thriller de ação intenso e realista, explorando a temática do narcotráfico sob uma perspectiva militar. As expectativas giravam em torno dos seguintes pontos: ação de alta intensidade. Esperava-se que o filme entregasse sequências de ação bem coreografadas e realistas, com tiroteios intensos e momentos de tensão constante. A promessa era de um filme que não desse descanso ao espectador, mantendo-o na beira do assento do início ao fim. Realismo e brutalidade. O público esperava uma representação crua e sem filtros da violência do narcotráfico, com um retrato realista da realidade enfrentada pelas forças de segurança no México. A expectativa era de um filme que não suavizasse a brutalidade do crime organizado, mostrando as consequências devastadoras da violência. Narrativa envolvente. Apesar do foco na ação, esperava-se que o filme representasse uma narrativa envolvente, com personagens cativantes e um enredo que prendesse a atenção do público. Esperava-se um filme com um bom equilíbrio entre ação e trama. Perspectiva militar. A perspectiva de acompanhar um grupo de militar em um filme de ação sempre se mostra uma proposta que atrai muito o público, e com esse filme não foi diferente. Sucesso na Netflix. Como o filme alcançou o primeiro lugar na Netflix, era esperado que o filme fosse de alta qualidade e que fosse agradar ao público. Em geral, Contra-Ataque cumpriu as expectativas em relação à ação e ao realismo, entregando um thriller intenso e brutal. No entanto, alguns críticos e espectadores apontaram a falta de profundidade dos personagens e a trama previsível como pontos negativos.
O filme Contra-Ataque é um thriller de ação mexicano que mergulha no perigoso mundo dos cartéis de drogas. A trama central gira em torno de um grupo de militares de elite, conhecidos como morcegos, que se envolvem em um confronto mortal com um poderoso cartel após resgatarem duas mulheres sequestradas e descobrirem um cemitério clandestino. Pontos chaves: ação intensa. O filme é marcado por diversas cenas eletrizantes de ação e confrontos brutais entre os militares e os membros do cartel. Realidade brutal. Contra-Ataque retrata a violência e a corrupção que assolam o México, especialmente nas regiões de fronteira com os Estados Unidos. Conflito moral. Os personagens enfrentam dilemas morais complexos, tendo que lidar com a brutalidade do crime organizado e a fragilidade da vida humana. Luta pela sobrevivência. A trama se desenrola em uma perseguição implacável, onde os militares precisam usar todas as suas habilidades para sobreviver e desmantelar o cartel. Narcofossas. O filme aborda a realidade brutal das narcofossas, locais secretos usados pelos cartéis para ocultar suas vítimas, destacando a luta incessante entre a força de segurança e o crime organizado. Em resumo, Contra-Ataque é um filme que combina ação, suspense e trama, oferecendo uma visão crua e realista da guerra contra o narcotráfico no México. A produção se destaca pelas cenas de ação bem coreografadas e pela intensidade na narrativa que mantém o espectador preso do início ao fim. O filme Contra-Ataque apresenta um elenco de personagens complexos e multifacetados, que contribuem para a intensidade da trama. Aqui estão alguns dos personagens principais. Capitão Armando Guerreiro, líder da unidade de forças especiais, conhecido como os morcegos. Um militar experiente e determinado, que enfrenta dilemas morais ao lidar com a brutalidade do crime organizado. Guerreiro, liderar sua equipe em uma missão de resgate que se transforma em uma luta pela sobrevivência. Joséfo Urias, o temido líder do cartel El Enjambre, um homem poderoso e implacável, que não hesita em usar a violência para alcançar seus objetivos. El Agijo se torna o principal antagonista da trama, perseguido pelos morcegos após o resgate das reféns. Tenente Damaso, um dos membros da equipe dos morcegos, leal e dedicado ao seu trabalho. Damaso enfrenta os perigos da missão ao lado de Guerreiro, demonstrando coragem e determinação. Lúcia, uma das mulheres sequestradas que são resgatadas pelos morcegos. Lúcia representa a fragilidade das vítimas do crime organizado, mas também demonstra força e resiliência. Jorge, membro do cartel
Roman, irmão mais novo do líder do cartel, El Agijo. La Cobra, integrante do cartel. Coronel Marcelo, coronel das Forças Armadas do México. Esses personagens, com suas motivações e conflitos, contribuem para a atmosfera tensa e emocionante do filme, retratando a complexidade da guerra contra o narcotráfico. A trilha sonora do filme Contra-Ataque desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera tensa e intensa da narrativa. Embora as informações detalhadas sobre os compositores e as músicas específicas possam ser limitadas, é possível destacar alguns aspectos importantes: intensidade e suspense. A trilha sonora é projetada para intensificar as cenas de ação e criar um clima de suspense constante. As músicas são geralmente sombrias e dramáticas, refletindo a brutalidade do mundo do crime organizado. Realismo. A trilha sonora contribui para o realismo do filme, incorporando elementos de música regional mexicana e sons que invocam a atmosfera das regiões da fronteira. Impacto emocional. A música é usada para realçar o impacto emocional das cenas, transmitindo a tensão, o medo e a determinação dos personagens. Sônia Belousova e Giona Ortinelli são os compositores da trilha sonora do filme, e seus trabalhos são sempre de grande impacto. Em resumo, a trilha sonora de Contra-Ataque é uma parte integrante da experiência cinematográfica, ajudando a mergulhar o espectador no mundo perigoso e implacável do filme.